Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui com você, para juntos nós estudarmos sobre mais uma lição desse terceiro trimestre do ano de 2023. Desta feita nós vamos estudar a oitava lição, que tem por título Transgênero. Que transrealidade é essa? É o tema da lição de hoje. O texto áureo diz o seguinte: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 24. Verdade prática da lição: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. É a verdade prática. A leitura bíblica em classe está baseada no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, do versículo 18 ao 25. É a leitura bíblica em classe. Aí aqui, na introdução, ele vai afirmar que nós estudaremos 3 situações na lição de hoje. Qual é a primeira? Ele diz assim na introdução da lição: nesta lição veremos a característica desse fenômeno. Segundo, a visão bíblica de sexo-gênero. Terceiro, e os efeitos da ideologia transgênero. São os 3 pontos que vai permear e que ele vai aqui opinar sobre esse tema transgênero. E o primeiro tópico da lição: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Primeiro item do primeiro tópico: identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. A palavra inequívocos significa que não permite dúvida, não permite erro, engano. Este é o significado da palavra inequívoco. Aí ele vai afirmar aqui que no ano de 1970, um grupo de feministas começou a usar o termo gênero para diferenciar da questão de sexo biológico. E só para título de curiosidade dos irmãos e das irmãs, existem 3 tipos de grupo feminista. Primeiro grupo feminista é aquele grupo que deseja ter liberdade nas suas escolhas. Segundo grupo é o grupo marxista, que defende demandas justas, igualitárias. E o terceiro grupo feminista é o grupo interseccional, que deseja que as pessoas respeitem as suas escolhas ou como eles são. Só que o problema não é que a gente vai de respeitar eles. O problema é que eles querem impor a cultura deles, a cultura que eles creem e acreditam, para outras pessoas. E quem não acredita, quem não é de acordo a este grupo, eles dizem que pessoas que são homofóbicas, são pessoas preconceituosas. Este é o problema. Quer viver a sua vida como eles desejam? Pode viver. Só não tem que trazer este ensinamento para as outras pessoas dizendo que isto é normal. Aí um ponto aqui deste primeiro item que o comentarista vai falar é o seguinte: as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Ou seja, não é o sexo masculino, não é o sexo feminino que vai determinar o que é a pessoa, o que é o ser humano. Ou seja, a mulher, quando ela nasce, não pode afirmar que ela é do sexo feminino, e quando nasce um bebê do sexo masculino, também não pode afirmar que ele já é um homem, porque isso vai ser determinado com o comportamento social. É quando aqui ele vai dizer, o comentarista, dizer que este grupo diz que isso tem que ser determinado pela cultura e não pela característica biológica.
Aí um outro ponto aqui que eles dizem, assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o sexo de nascimento. É o que aqui eu acabei de falar. Ele vai nascer uma menina, vai nascer um menino, mas é com o passar do tempo que ele vai decidir. E ele não precisa se comportar com o sexo já estabelecido no nascimento. E um outro ponto aqui, que aqui eu quero fechar e dar uma opinião, é quando ele diz assim, alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Eles alegam, argumentam isso, só que eles não têm base para isso, cientificamente falando. É só uma opinião, um ponto de vista deles, deste grupo feminista e desse grupo de pessoas que querem propagar este ensinamento e que já estão propagando nas redes sociais, na sociedade a qual nós estamos vivendo. Aí um ponto bíblico aqui. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea, ou seja, entre homem e mulher, corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social. O que é que ele está querendo dizer aqui? Dizendo que só tem este relacionamento entre homem e mulher por causa da cultura, por causa do aspecto social, da sociedade que é machista, aí obriga uma mulher a se relacionar com um homem e o homem se relacionar com a mulher. Agora, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, e disse assim, para que vocês agora vão aqui se relacionar sexualmente? Qual era o contexto cultural da época? Qual era a sociedade que influenciava Adão e Eva a um se relacionar com o outro? Já que eles dizem que isto é imposto pela cultura. E para existir cultura, tem que haver uma sociedade, tem que haver pessoas em volta para influenciar determinada classe de pessoas. Só que na criação, o primeiro casal não tinha uma influência social, não tinha uma cultura em volta. Então, isto é um argumento que, diante da Bíblia, já começa a ir por ralo abaixo. Não se sustenta, biblicamente falando. Eles podem argumentar, eles podem trazer a sua ideia, o seu pensamento filosófico do que eles creem e acreditam. Agora, biblicamente, isso não se sustenta. Pelo exemplo bíblico aqui, que eu já mostrei já na criação, que isso está escrito em Gênesis. Um outro ponto aqui do segundo item, deste primeiro tópico, cisgênero e transgênero. Aqui o comentarista vai falar e afirmar e trazer o significado dessas duas palavras, cisgênero e transgênero. Cisgênero, ele diz que eu vou ler aqui para os irmãos e acompanhe comigo na lição rapidamente. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Por exemplo, uma mulher, um bebê, quando nasce, se for do sexo feminino, consequentemente, vai ser uma mulher. E eu digo que vai ser uma mulher porque este grupo está dizendo que não pode determinar isso já no nascimento. Quando nasce um bebê do sexo masculino, consequentemente é um homem, mas só que este grupo não acreditam assim. Então, cisgênero é quando o sexo está de acordo, de concordância com a biologia. E transgênero é aquela questão que este povo acredita, esta parte pequena, ínfia da sociedade acreditam, mas que tem ganhado força, tem ganhado propaganda, espaço, porque a mídia dá espaço para essas pessoas falarem, discursarem. E quem é contra é visto como um criminoso, é visto como um preconceituoso. Agora, um exemplo aqui deste item é quando eles têm essa visão de transgênero, que quando é um homem, ele não tem uma questão já definida. Ele é homem no corpo, mas ele vai dizer que eles estão no corpo errado. Não se identifica como homem. E quando é mulher, vai dizer que está no corpo errado e não se identifica como mulher. Aí por isso que eles fazem a transformação mediante a implantes, a cirurgias. Um exemplo bastante conhecido no Brasil aqui é que Tammy Gretchen era uma mulher e continua sendo mulher, mas durante um período ela começou a propagar dizendo que ela não se sentia mulher e que se sentia homem. Isso começou no ano de 2012 e isso foi
tão propagado, tão anunciado, que aconteceu uma aberração. Uma revista escolheu Tammy Gretchen, que é uma mulher, como o homem mais sexy do Brasil. E Pablo Vittar, que é um homossexual, escolheu como a mulher mais sexy do Brasil. Veja que inversão de valores. Veja se isso tem lógica. Dá um prêmio para uma mulher dizendo que ela é o homem mais sexy do Brasil. E dá um prêmio para um homossexual dizendo que ela é a mulher mais sexy do Brasil. Só realmente aqui no Brasil acontece essa inversão de valores. Pode fazer cirurgia, pode botar implante de barba, pode fazer o que quiser. Nasceu mulher, é mulher. Nasceu homem, é homem, ponto final. A mídia pode propagar, dizer que não é. Este grupo pode ganhar espaço, dizer que nós somos preconceituosos, nós somos homofóbicos. Não é isso. É porque isso aqui, diante da Bíblia Sagrada, não tem base. E diante da ciência também não se sustenta isso aqui. Não se sustenta. Tanto é que vocês podem ver que, tanto na lição e quando eles vão falar, e na lição aqui está se referindo assim: este grupo alegam, este grupo argumenta, este grupo tem um pensamento, este grupo tem a visão, ou seja, é um pensamento deles, é uma visão deles, é um argumento deles, é uma alegação deles. Agora, base científica, base biológica, não tem, é só um pensamento, é só uma questão de opinião. E se for partir para as escrituras sagradas, aí que não se sustenta mesmo, aí que não tem base mesmo. Aí aqui nesse segundo item desse primeiro tópico vai dizer que o grupo, né, que defende essas pessoas, né, o movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN. É o grupo que representa este grupo. Parece quase o alfabeto todo, A, B, C, D, E, F, G, I, H. É o alfabeto todo. É este grupo que representa essas pessoas. É este grupo que representa esta parcela pequena da sociedade, que busca lei para favorecer essas pessoas, que buscam lei para favorecer este grupo, em detrimento de outro grupo da sociedade. Então, uma questão aqui para diferenciar aqui nesse item, cisgênero e transgênero. Terceiro item desse primeiro tópico da lição: transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Ou seja, para este grupo de especialistas aqui, ou para esse especialista, que não foi colocado o nome de algum deles, eles colocaram a responsabilidade nas pessoas. Vejam, tem um grupo de especialistas, mas o que é que eles dizem? Eles não defendem, eles dizem que este grupo de pessoas é que vai chegar a decidir qual sexo ela se define, qual sexo ela se sente atraído. Aí aqui, nesse item, vai citar alguns, que são alguns desse grupo LGBTQI, A, B, C, D, E, F, G, H, é o alfabeto todo. Aí vai citar alguns aqui: heterossexual, que no caso é o sexo, né? Homem com mulher; homossexual, bissexual, assexual, pansexual, não binário. Então, alguns grupos desses têm alguns significados. Eu fiz algumas anotações aqui. Como por exemplo, bissexual, atração por ambos sexos. O bissexual tanto tem atração por homem quanto por mulher. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum, não tem atração nem por mulher nem por homem, é uma árvore, não tem atração. O assexual. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Ele sente atração, mas não depende do gênero. Ele pode ter atração por mulher ou pode ter atração por homem. Não depende do gênero. Não binário, que não se encaixa em nenhum do gênero. É o quê? Essa pessoa. Uma sigla também que não entrou nesse grupo, porque não se refere necessariamente a sexo, né? Mas ficou conhecido aqui no Brasil por causa do ator Sérgio Maroni, ou Maroni, né? Melhor dizendo, que ele se identificou como
ecossexual. O que é isso? Sente atração pela natureza, mas não no caso de ter relação com a natureza, né? Sexualmente falando, mas que ama a natureza. Ama a natureza como um todo. Aí é considerado ecossexual. No Brasil ficou muito conhecido por causa desse ator que aqui citei. Mas isso já vem dos Estados Unidos. Um casal americano, um casal quando eu digo porque são duas mulheres, né? Aí uma se chama Anne e a outra Beth. Elas também se consideraram, na época, mais de 10 anos atrás, como ecossexual. E elas foram se casar com o mar. Se você for pesquisar, estudar, você vai ver essa matéria. Elas são duas mulheres, e como ela se considera ecossexual, ama a natureza como um todo, aí elas decidiram se casar com o mar. Agora, para onde ela foi casar com o mar? Em Veneza, Paris, foi. Aí depois ela também se decidiu casar com o céu. Agora, qual foi o céu que ela foi casar? O céu foi no Reino Unido. Hein? Agora, ninguém quer casar com o mar na favela. Ninguém quer casar com o céu nos morros. Aí vai para Paris, vai para o Reino Unido. Então, esse grupo aqui, chamado ecossexual, não é um grupo que tem relação literalmente com a natureza, mas está se propagando também. Eu aqui deixei aqui citado essa outra expressão aqui, porque daqui a pouco vai começar a propagar também essa questão que já começou por esse ator. Aí vamos para o segundo tópico da lição, reafirmando a visão bíblica de gênero, a constituição biológica do hebraico Adam. O homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque do pó úmido é a primeira vez em 19 anos que sirvo ao Senhor Jesus que escuto essa expressão aqui, que o homem foi criado do pó úmido. Que foi do pó, foi. Agora eu não sei o porquê o comentarista que coloca isso aqui, que foi do pó úmido. O pó estava molhado. Sinceramente eu não entendo, mas é um pensamento dele que eu não sei o porquê ele quis colocar aqui. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, o corpo, 2 imateriais, espírito e alma. Isso é chamado, na teologia, de tricotomia, corpo, alma e espírito. Porque tem quem defenda a dicotomia, que o homem tem só um corpo e espírito. O homem é uma alma e não tem uma alma. Então é considerado dicotômico, dicotomia. Mas biblicamente, pelos textos bíblicos que ele deixou aqui citado, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e Hebreus capítulo 4, versículo 12, mostra claramente que nós somos tricotômico, corpo, alma e espírito. Aí um ponto aqui deste primeiro item, desse segundo tópico, é quando aqui ele vai falar o seguinte: nesse caso o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e os XX determinam o sexo feminino, fêmea, cromossomos. Em ligeiro tempo, uma explicação sobre cromossomos é o seguinte: cromossomos é a estrutura que abrigam o material genético dentro da célula. Ou seja, um cromossomo é uma molécula de DNA. Aí, cientificamente, XY identifica o sexo masculino, cromossomo do sexo masculino. XX é o cromossomo que identifica o sexo feminino. Isso é ciência. Aí essas pessoas que dizem que já nascem homossexual,
já nascem desta maneira, cientificamente não tem base, porque não existe cromossomo homossexual. Existe o cromossomo macho e o cromossomo fêmea. Cromossomo homossexual não existe na ciência. Então ninguém nasce homossexual. Isso é questão de comportamento. Você quer praticar isto, você quer viver nesta prática. Agora, baseando-se na ciência, e vamos deixar só por um momento a Bíblia de lado, na ciência, não apareceu ninguém ainda para dizer e afirmar que existe um cromossomo homossexual e nem vai aparecer. Então dizer que nós nascemos homossexual. Não, não existe isso na ciência. E biblicamente também não. Deus criou macho e Deus criou fêmea. Homem e mulher. Adão e Eva. Ivo ficou na sua imaginação. Deus não criou, no momento da criação, dois homens. Deus criou um homem e uma mulher. É isso que diz a Bíblia, e diante da ciência está aqui encerrado o caso também. Só que esse caso não vai ser encerrado por quê? Porque este grupo tem força política, este grupo tem força da mídia, e este grupo ganha espaço. Aí querem encurralar a maioria, querem encurralar quem pensa o oposto, quem crê o oposto deles. Mas, biblicamente, cientificamente, eles não têm base nenhuma. É só argumento, é só um pensamento, é só uma questão filosófica deles. Vamos para o segundo item do segundo tópico da lição. A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Ele deu um exemplo aqui de Gênesis capítulo 6, versículo 5. Uma questão para você que vem me acompanhando nesses comentários que eu faço da lição, que está deixando o seu like, deixando lá o seu comentário, isso me incentiva muito. Eu quero saber a sua opinião. Vá lá, deixa a sua opinião. Eu sei que você vai lá, deixa o seu comentário, dizendo que gostou da lição, que a lição foi uma bênção, pedindo para que Deus me abençoe. Enfim, isto é maravilhoso e eu gosto de ver as pessoas interagindo. E como eu costumo falar que isso aqui que eu estou falando é só uma opinião, mas eu quero ouvir a sua opinião também. Qual o seu pensamento? Qual o seu ponto de vista? Se for o oposto do meu, não tem problema nenhum. Por que eu estou falando aqui essa questão? Porque tem uma questão aqui nesse texto de Gênesis capítulo 6, versículo 5. Alguns afirmam que este corrompeu o ser humano aqui. Uns defendem que foram os descendentes de Sete que se relacionaram com as filhas de Deus. Uns defendem que, eu já vi alguns defendendo que foram os filhos de Adão e Eva que estiveram dentro do jardim, que se relacionaram com os filhos de Adão e Eva que tiveram fora do jardim, ou seja, no momento que eles perderam lá o contato momentâneo com Deus. 2 pontos. E o terceiro ponto é que este caso aqui de Gênesis foram os anjos que se relacionaram com as mulheres ali do capítulo 6 de Gênesis. Qual é a sua opinião? Qual é o seu ponto de vista? Qual é a visão bíblica que você vai ficar dessas 3 que aqui citei? Vá lá, diga, a minha opinião é essa, o meu ponto de vista é esse. Diga, eu quero ouvir você falar, opinar, eu vou ficar muito feliz com isso. Aí um outro ponto, por isso no plano divino os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Aí deu 2 textos bíblicos da carta do apóstolo Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24, Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Eu vou explicar esses 2 textos rapidamente, mas eu vou ler um ponto aqui desse item ainda. Essa renovação, qual renovação? A que ele está falando aqui anteriormente, que os crentes precisam voltar a ser renovados e voltar a ter a semelhança moral e original de Deus. Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Ele colocou aqui a responsabilidade do Espírito Santo fazer esta renovação interiormente nos crentes, em nós. E para isso deu 2 textos bíblicos, Efésios 4 e 2, 4, 22 ao 24, Colossenses 3, versículo 10,
E para afirmar o que ele está falando, ele citou alguns textos aqui de Romano e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Só que eu vou ler os dois textos da carta do apóstolo Paulo e vamos ver que a responsabilidade é de quem? Minha, de ter esta renovação. Sou eu que tenho que buscar? Sou eu que tenho que mudar? Ou é do Espírito Santo? Independentemente de eu querer, o Espírito Santo vai fazer isso. Efésios capítulo 4, versículo 22, diz o seguinte: que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. Quem tem que se despojar? A gente, do velho homem. Aí diz mais o seguinte: que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscência, desejo desordenado. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, do meu entendimento, segundo Deus. Aqui, ó. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais, sou eu, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Responsabilidade aqui do versículo 25 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Pelo que deixai a mentira. Quem tem que deixar a mentira? Eu. E falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Vou parar aqui. De quem é essa responsabilidade aqui? Quem tem que fazer isso aqui? Quem tem que impulsionar a nós crentes fazer isso aqui? É o Espírito Santo ou sou eu? Qual é a responsabilidade? É de quem? É minha ou do Espírito Santo? Pelo texto bíblico é minha e não do Espírito Santo. Colossenses, vamos para Colossenses aqui. Mais um exemplo bíblico que ele aqui citou. Nós vamos ler Colossenses rapidamente. Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte, vamos ler alguns versículos antes. Vamos ler. Vamos começar do versículo 4. Quanto Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai. Quem tem que mortificar? É eu, o Espírito Santo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Qual é? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Aí vamos seguir aqui. Versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela no passado. Agora não, agora a gente tem que viver novidade de vida. Versículo 8 para encerrar. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentai uns aos outros, porque vos despiste do velho homem com os seus feitos. Só até aqui. De quem é a responsabilidade? É minha de ter esta renovação ou é o Espírito Santo que vai fazer isso em mim? Se for o Espírito Santo, sente e espere o Espírito Santo agir. Fique tranquilo, continue praticando tudo isso ao oposto, fazendo tudo o que a Bíblia condena e não se preocupe, vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai agir e vai renovar você. Quando, pelo texto bíblico, a responsabilidade de mudança de vida parte de mim. É minha. Não vou dizer nem sua, porque cada um cuida da sua vida. A responsabilidade de mudança de vida é minha. Sou eu que tenho que me renovar. Sou eu que tenho que deixar de mentir. Sou eu que tenho que deixar de caluniar. Sou eu que tenho que deixar de falar palavras torpes. É o que diz o texto bíblico. Porque colocar tudo no colo, na responsabilidade do Espírito Santo é bom demais. Eu estou assim, mas o Espírito Santo vai agir na minha vida. O Espírito Santo vai operar na minha vida. Aí eu vou deixar de mentir, vou deixar de caluniar, vou deixar de falar palavra torpe. Não, deixe, você já é crente. Você já foi revestido. Você já foi transformado. Aí cabe a mim, cabe a você andar neste padrão de vida, segundo a Bíblia diz. Então eu queria só pontuar essa questão aqui para os irmãos. Não é só do Espírito Santo, ou pelo esse texto aqui, não é do Espírito Santo, a responsabilidade é minha. Cabe a mim mudar, cabe a mim deixar. É só ler a Bíblia e você vai ver o que está escrito.
Vamos para o terceiro item desse segundo tópico da lição. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus chega para eles assim: se relacionem sexualmente, façam sexo. Por quê? Eu preciso que vocês encham a terra. Eu preciso que vocês frutifiquem, multipliquem. Então Deus estabeleceu ali o sexo entre homem e mulher. Sexo sem ser homem e mulher é uma aberração segundo a Bíblia Sagrada. É o sexo antinatural. O natural é esse: homem e mulher, pela Bíblia Sagrada. Aí ele vai falar o seguinte: sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com um propósito divino da sexualidade e da reprodução. Aí deu um exemplo aqui de Mateus, capítulo 19, versículo 4 a 6, que é o texto que os escribas e os fariseus, e precisamente os fariseus, chegam diante de Jesus para falar sobre a questão do divórcio. Então, dois pontos aqui. Esse texto de Mateus não está falando necessariamente de sexo. O tema principal desse texto é divórcio. E quem aborda o assunto não é Jesus, como está escrito aqui na lição. Quem aborda o assunto são os fariseus. Então, dois pontos aqui. Esse texto, o tema principal é divórcio. Outro ponto, e não foi Jesus que abordou esse tema. Quem abordou esse tema foi os fariseus, biblicamente, ok? Aí você pode ficar com um comentarista, que não está necessariamente, nesse caso aqui, de acordo com a Bíblia, ou ficar com a Bíblia. Você escolhe. Tem algumas pessoas que preferem ficar com o comentarista, né? Porque é pastor, é teólogo, é escritor, aquela coisa toda, né? Mas eu vou ficar com a Bíblia. Uma vez mais, eu fico com as Escrituras Sagradas. Aí aqui nesse item, ele vai falar uma vez mais sobre uma questão que o relacionamento é monogâmico. Um homem se relacionar apenas com uma mulher ou com a sua própria mulher. Vai falar de Salmos. 1 Coríntios, ele vai citar uma vez mais, que é o texto a qual Paulo fala que o homem pague a devida benevolência à sua mulher, ou seja, satisfaça a sua mulher sexualmente. E também a mulher satisfaça o homem sexualmente. São casados? Vivem casados? Vivem juntos? Então ambos têm que, biblicamente, um satisfazer o outro. Porque Paulo ali vai falar que o corpo da mulher não pertence à mulher, e sim ao homem. E o corpo do homem não pertence a ele, mas sim à mulher. Ou seja, o que é que Paulo está falando? Paulo não está falando de um domínio, Paulo está falando de uma questão de, olha, satisfaça o seu esposo. Olha, satisfaça a sua mulher. É nesse aspecto, não no sentido de que o homem tem uma autoridade suprema sobre a mulher e nem a mulher sobre o homem. Paulo está falando ali de uma concordância de ambos, para um satisfazer ao outro. Aí aqui nesse item vai dizer que essa questão de casamento, de sexualidade heterossexual, monogâmica, não é um estereótipos, né, como muitas pessoas falam. E o que significa esta palavra estereótipos? Significa clichê, chavão, banalidade, padrão básico. É que as pessoas acham que hoje em dia homem e mulher é algo já banal, é clichê, isso é um chavão, isso está no passado, isto é algo que ficou lá atrás. O que vale hoje é esse tipo de prática, é esse tipo de sexo, homem com homem, mulher com mulher. O que vale é isso. E eles dizem que isso ficou para trás. Homem com homem é o que está prevalecendo, mulher com mulher é o que está prevalecendo. Vamos para o terceiro tópico da lição de hoje. Efeitos da ideologia transgênero. Primeiro item, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual, ou seja, homem com mulher. Agora, no entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Os ativistas, aquele grupo mais radical, né, que vai para cima com tudo, quer impor de todo jeito a sua ideologia, quer impor de todo jeito a sua crença, como eles creem e acreditam nas coisas. Aí aqui nesse item, ele vai citar algo. Em 1991, o termo heteronormatividade
passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. E quem cunhou, quem é o pai desta palavra, heteronormatividade, é um americano chamado Michael Varney, que também trouxe o tema de homofobia. Se você for contra ou ter uma opinião oposta a este grupo de pessoas, você é homofóbico, você é um criminoso, está cometendo um crime de ódio, homofobia. Foi esse rapaz chamado Michael Varney. Ele hoje tem 64 anos de idade, é um professor de língua inglesa, ele é um crítico literário também, ele está vivo, nasceu no dia 9 de setembro. Dê uma pesquisada sobre este senhor aqui chamado Michael Varney. Então, este grupo de pessoas, como está nesse item, considera os héteros preconceituosos, transfóbicos. Ou seja, o que é transfóbico? Intolerantes. Se você não aceita a prática dessas pessoas, você é um preconceituoso, você é um intolerante, porque eles querem que a gente aceite de toda maneira, de todo jeito, que eles ensinem isso. Eles, se quiserem viver a vida deles, não tem problema nenhum, vivam. Podem viver a vida de vocês. Agora, o problema e a luta é que eles querem impor isso, quer passar isso como uma normalidade para a sociedade. E quer que quem é contra ou tenha uma opinião oposta, não fale nada, se cale, não diga nada. Mas o artigo 5º e o inciso 4 da Constituição brasileira diz o seguinte: eu sou livre para expressar opinião. É o que está na Constituição. Eu sei que no Brasil, hoje a Constituição está de cabeça para baixo, porque a gente vive hoje no Brasil um medo de opinar, de falar as coisas, principalmente por causa do STF, dos ministros que lá estão, e principalmente por causa de Alexandre de Moraes, que qualquer opinião que se dá é crime. Qualquer opinião que se dá contra, você é preconceituoso, você perde as suas redes sociais, você é banido das redes sociais. Mas a Constituição diz que eu sou livre para expressar opinião. É uma opinião, isso não é preconceito. É só um conceito formado, é só uma opinião. É o que garante a Constituição brasileira. Mas a seguir diz o seguinte, segundo item do terceiro tópico: construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. Ou seja, a pessoa não se sente mulher e quer ser homem, o que é que tem? Não, mas ela é mulher. Não, mas ela quer ser homem, é normal isso. Ele é homem, quer ser mulher agora, o que é que tem? Isso é normal. Não tem problema nenhum, é isso que esse grupo quer colocar de goela abaixo na maior parte da sociedade. Porque até então o Brasil é um país conservador nos costumes. Um outro ponto aqui desse segundo item. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Como, por exemplo, já está valendo em alguns estados do Brasil voltar a ensinar sexo para criança de 5 a 6 anos de idade. Algo que durante 4 anos isso estava abafado. Por causa de quê? Por causa do governo anterior. Não permitia isso. Aí mudou-se o governo, aí isso voltou novamente à tona. Ensinar crianças de 5 a 6 anos de idade sexo na sala de aula. Está em lei agora, em tramitação, tanto na Câmara como no Senado, a questão do aborto e da mudança de sexo a partir dos 14 anos de idade. Agora, para reduzir a maioridade para uma pessoa que comete o crime, eles não permitem. O grupo de esquerda, o grupo do governo, da ala do governo, não, vamos tirar de 18 anos para 16, quem comete crime já tem a sua responsabilidade. Não, é um adolescente. Eles não sabem o que fazem, está em formação ainda, é uma vítima da sociedade. Mas para mudar de sexo, com 14 anos serve. Já é responsável, já tem maturidade. Que
inversão de valores é essa? Mas isso está em vigor agora. Aí você que fez o L, não se espante. Não se espante. Não venha me dizer que é Jesus que está votando. Não é. Isso é consequência do fez o L, que digitou na urna o número 13. Então, é um ponto aqui que eu queria falar sobre isso, o que está acontecendo na Câmara e no Senado. Essas coisas estão se propagando e ganhando força. Que nós possamos falar, opinar, combater isso. Terceiro item do terceiro tópico da lição. Linguagem neutra. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN, ABCDE, EFGHIJ, o alfabeto todo, esse grupo, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Aquela famosa expressão, em vez de dizer todas, dizer todes. Que coisa linda, não é? E isso está ganhando força, muita força, porque tem quem aprove isso, tem quem aceite isso, a linguagem neutra. 2 exemplos de pessoas que usaram linguagem neutra. A narradora de futebol do Sport TV da Rede Globo de televisão, Natália Lara, e o comentarista esportivo, Conrado Santana. Eles estavam na transmissão da Olimpíada de Tóquio, transmitindo futebol feminino. Aí uma jogadora ia ser substituída. O nome da jogadora é Kim, da seleção canadense. Aí no momento que ela foi ser substituída, a narradora, eles usaram a linguagem neutra. Nem disse ele e nem disse ela vai ser substituída. Disse elo. Elo vai ser substituída. Pelo amor de Deus! Usou a linguagem neutra na TV e ganhou aplausos, seguidores, like. E o que é uma pessoa não binária? Porque é como essa jogadora se identifica, não binária, que não é nem homem nem mulher, pelo menos não se identifica nem como homem nem como mulher. Se ela não se identifica como mulher, ela estava fazendo o que na seleção feminina? Que é só de mulher. Não era para ela estar jogando. Não, se ela não se identifica como mulher, ela estava fazendo o que essa jogadora canadense chamada aqui? Numa seleção feminina. Porque não binário é isso, não se identifica com nenhum dos sexos. Estava fazendo o que lá? Mas a narradora Natália Lara e o comentarista Conrado disse: elo vai ser substituída. Me ajude aí, pelo amor de Deus. Um outro ponto de linguagem neutra. Ana Paula Padrão, que trabalhou na Rede Globo e trabalhou no SBT, apresentadora do MasterChef na edição deste ano. Ela disse a seguinte frase, usou também a linguagem neutra: sejam muitos bem-vindas, sejam muitos bem-vindos e sejam muito bem-vindes. Pelo amor de Deus, vou usar a palavra ou a frase do senador Magno Malta: mamãe me acode. Eu já estou vendo de tudo nessa vida. Falta agora eu ver só chover para cima. Ana Paula Padrão usou a linguagem neutra também. Sejam todos bem-vindos. Aí este grupo de pessoas ganham mais força. Este grupo de pessoas ganham mais seguidores. Este grupo de pessoas ganham mais espaço. Porque vem pessoas influentes que têm um cargo na mídia de peso, bastante seguidores, e usa essa linguagem. Aí eu e você for falar o oposto, é homofobia. Se eu e você for falar ao oposto disso, é crime de ódio. Aí não dá desse jeito, mas nós temos que continuar falando, opinando, dizendo o que é verdade mediante as escrituras sagradas. Quer viver a sua vida desse jeito? Viva! Você tem um livre-arbítrio e só não pode querer impor isso às pessoas que não acreditam e nem crê desta maneira. Amém, meus queridos? Que esta lição de hoje possa despertar a mim, possa despertar você, para a gente ficar atento o que está acontecendo nos bastidores do Senado e da Câmara de Deputados em Brasília. Que Deus continue abençoando você e abençoando a sua família, e até a próxima lição, em nome de Jesus.